Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje conversando com a doutora Carolina Bassi sobre transtorno afetivo bipolar. Bom, Carolina, me diz uma coisa, como que a medicina médico-espírita pode auxiliar, pode contribuir, né, no entendimento, né, da bipolaridade? Eu acho que, na verdade, o que o médico espírita pode ajudar a pessoa é a pessoa se encontrar novamente, né? Encontrar, na verdade, aquele caminho, porque muitas vezes a pessoa que vai apresentando essas crises, ela vai tendo desesperança, não sabe mais o que está fazendo aqui, né? Quer desistir da vida, muitas vezes o suicídio está muito presente, né? Então, o papel do médico espírita é conseguir ajudar a pessoa a compreender de que existe um motivo para ela ter esse tipo de problema, mas que existe o que fazer também, né? Que existe como ela se reequilibrar novamente, né? É lógico que vai ser necessário remédio, né? Vai ser necessário tratamentos espirituais também, né? Mas é necessário um esforço dela, uma mudança íntima, né? Desses sentimentos, dessas dificuldades, desses núcleos que a gente viu anteriormente, né? De vaidade, de orgulho, essas coisas têm que ser mudadas, né? Porque se isso não for mudado, que esse é o âmago da questão, né, dificilmente a pessoa vai conseguir se equilibrar novamente, né? Por isso que é muito importante o trabalho no bem, né, você incentivar o paciente a estar trabalhando, né, a estar fazendo alguma coisa, um trabalho voluntário, qualquer coisa que ele possa ajudar alguém, que ele possa se doar, né, para ele sair um pouco dele mesmo, né? Esse é um fator de evolução positivo para o paciente. Né? Certo, né? Lembrando, né, que como espíritos, né, a nossa prioridade aqui é sempre trabalhar no bem para a gente evoluir espiritualmente, né? Bom, então você falou, né, que a gente não pode descartar, né, uma ajuda médica, porque no início, né, os medicamentos, eles auxiliam, né, até a afastar um pouco, né, essas interferências e a gente conseguir trilhar nesse caminho, né? Como que você vê a atuação da terapêutica espírita, no caso, palestras, água fluidificada, como que você, qual a sua experiência, né, do quanto que a terapêutica espírita pode auxiliar nesses casos? Eu acho que é fundamental, né, buscar uma ajuda nesse sentido, porque esses casos, né, desses transtornos, geralmente tem quadros obsessivos graves envolvidos, né, até pelas próprias coisas que a gente viu anteriormente, né, das lesões, né, as leis divinas. Então, você tem quadros obsessivos graves. Então, é necessário, muitas vezes, buscar a ajuda espiritual, né, buscar sessões de desobsessão, buscar as palestras, a evangelização, né, para você também sintonizar numa outra faixa, porque senão não adianta tirar o obsessor, né, e a água fluidificada e o passe vem para equilibrar a parte perispiritual mesmo, né, que está desequilibrada junto com a parte orgânica. Né? Então, o tratamento médico faz a parte dele, no corpo físico, né, e o tratamento espiritual vai também ajudar na parte perispiritual. Certo. Bom, lógico, né, para a gente conseguir falar sobre isso, né, você já leu N livros, né, também de André Luiz, né, Emmanuel. O que você como que você consegue ver, né, que é tratado, né, como esse tipo de literatura aborda, né, essas diferenciações, né, nos estados psíquicos? Como aborda? Então, esses livros eu acho que são fundamentais, né? Esses livros que trazem para a gente por exemplo, os livros do André Luiz, os livros do Manuel Filomeno de Miranda também, né? Pelo Divaldo, são livros que traz à luz a parte médica, né? Que faz essa junção. Né? E é importante que as pessoas também leiam em casa, né? Muitas vezes as pessoas vêm buscando informação e a gente, por exemplo, numa entrevista só consegue dar informações mais superficiais, né? Se você quiser realmente saber, entender, você tem que ler, você tem que ir atrás, né? Como qualquer outra coisa na vida, certo. Né? E desses livros, né? Qual que você acha que poderia ajudar mais? Sei que todos são ótimos, mas teria algum assim que poderia ajudar a entender um pouco mais? Eu acho que tem os livros do Manuel Filomeno de Miranda, eu acho que eles são muito claros, né? Acho que tem um livro que se chama Loucura e Obsessão, né? Que é psicografado pelo Divaldo também, todos os livros, né? Acho que começando por esse é um bom caminho, né? Começa por esse e depois vai buscando às vezes os outros, né? Bom, a gente, né, sempre fala, né, do médico do terceiro milênio, né, que está mais aberto, né, ao lado espiritual, né?
Bom, como que você, né, você faz parte da Associação Médico Espírita, né? Como que vocês fazem, né, para levar esse paradigma espiritual, né, para dentro da realidade psiquiátrica, né? Como que vocês fazem? Vocês fazem palestras, o que mais? A gente faz palestra, a gente tem grupo de estudo, né, dentro da Associação Médica Espírita também, né, a gente tem acompanhado alguns casos, né, de pacientes, por isso também que a gente às vezes tem informações, a gente vai aprendendo também com os casos para poder ensinar às vezes outros pacientes também como lidar com as situações, né. Acho que é mais por aí o trabalho da Associação Médica Espírita, né, a gente faz palestras fora também para poder, eu acho que ajudar as pessoas também a compreender um pouco melhor, né. Eu acredito que a saúde mental, né, esteja ganhando muito, né, com a inserção, né, da espiritualidade, né. Hoje a gente vê projetos, né, acadêmicos, né, em universidades, não só no Brasil como no exterior, já abrindo os olhos, né, para essa realidade. Isso, acho que está sendo aberto, né, um caminho, não para o espiritismo essencialmente, mas assim para a espiritualidade, né, porque muitas vezes o papel da universidade não é falar da religião em si, mas da espiritualidade, né, que é uma coisa que todos, assim, grande maioria dos brasileiros tem, né, querem que os médicos tratem, mas os médicos não sabem como abordar, né, então isso é uma coisa no papel da universidade também. Tá certo, então. Bom, doutora Carolina, nosso bloco de entrevistas chegou ao final. Você que está em casa, se quiser mandar um comentário, uma sugestão, escreva para nós. O nosso e-mail é cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio? Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, doutora Carolina. Bom, um aspecto que eu acho que tem que ser ressaltado, que é muito importante, é o seguinte: a gente sabe que as questões espirituais estão sempre ligadas às doenças. A gente sabe que no caso das doenças psiquiátricas há sempre uma ligação espiritual com o obsessor, alguém desencadeando crises, dificultando o tratamento. A gente sabe também que existem aspectos relacionados com o nosso karma, com a nossa história de vida anterior. Mas a gente não pode esquecer que esses aspectos, estejam eles ativos, sejam eles desencadeantes ou mantenedores do quadro clínico, eles não isentam o médico e o paciente do tratamento farmacológico. Isso é muito importante porque a gente ainda, infelizmente, tem notícia de alguns centros espíritas ou de espíritas que dizem para as pessoas que elas não precisam tomar o remédio, que elas precisam ser desobsediadas, que elas precisam frequentar o centro espírita e que elas não precisam daquele tratamento. Isso é muito ruim, porque como disse a doutora Carolina, apesar de se você fizer uma tomografia de um paciente normal, de um paciente com uma doença psiquiátrica, não dá diferença, a gente sabe que existe uma diferença bioquímica. O cérebro do paciente psiquiátrico, das doenças psiquiátricas, ele funciona de uma maneira diferente. É como é o caso da depressão, que está relacionado com a serotonina. Então, a gente acha fundamental o tratamento espiritual, mas é também fundamental o tratamento farmacológico, o apoio. E aí a importância de um psiquiatra que tenha uma visão espírita, que compreenda os dois lados, para que nenhum dos dois seja negligenciado. Nem o tratamento farmacológico, nem o tratamento espiritual. Nós esperamos que esse programa tenha sido esclarecedor, esperamos que o nosso Ciência e Espiritualidade tenha atingido os seus objetivos, que é trazer para o nosso telespectador essa visão da medicina e da espiritualidade. E muito obrigado por você ter estado conosco. E esperamos que você esteja também conosco no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado.